Oi, eu sou o Gabriel Gaia, mais conhecido como Gaia pelos mais próximos. Tô fazendo esse vídeo para um trabalho da faculdade que consiste em produzirmos material para a internet sobre qualquer tema. Eu faço comunicação social voltada para publicidade e propaganda e não faço absolutamente nenhuma ideia do que falar nesse vídeo. Eu queria fazer algo que fosse útil para as outras pessoas, ou que fosse interessante, enfim, não fosse só para promoção pessoal, que é a maior parte dos vídeos hoje no YouTube, de youtubers e tudo mais. Enfim, eu resolvi então falar sobre relacionamentos, mais precisamente sobre relacionamentos modernos. Assim, é um tema batido, tem milhares de vídeos na internet sobre isso, mas eu acho que é um tema legal debater porque cada um tem sua história e tudo mais, enfim. Eu nunca fui o tipo de cara que se envolvia em relacionamentos. Na verdade, eu sempre fui aquela pessoa que vê seus amigos entrarem e terminarem relacionamentos enquanto fica lá assistindo. Eu sou uma pessoa bem difícil, sabe? Tem humor que vai do muito estressado pra muito calmo ao mesmo tempo. Tipo, passa 5 minutos, não, menos, sei lá. De uma hora pra outra meu humor altera e isso atrapalha muito. O segundo fator que mais influencia nas minhas tentativas de relacionamento é o fato de eu ter muita neura, sabe? Tipo, eu crio histórias, eu crio coisas na minha cabeça que não acontecem. Por exemplo, eu tô lá conversando com uma pessoa e do nada eu começo a imaginar, tipo, essa pessoa tá, sei lá, tá me zoando, enfim, alguma coisa assim, sabe? E no fim acaba estragando tudo. É sempre assim, sempre foi assim, desde sempre. Mas hoje é um pouco menos. Na minha adolescência, eu mal saía de casa, eu tinha poucos amigos e tal. Eu não era aquele cara que falava com todo mundo. E por isso não tive muita experiência nessa época sobre relacionamentos. Como eu disse, eu mal saía de casa. Era tipo escola, casa, casa, escola e durante o final de semana eu ficava na internet. Na verdade eu tinha mais amigos na internet nessa época do que pessoalmente. Típico adolescente recluso, sim. Mas aí depois eu completei 18 anos e as coisas melhoraram um pouco. Tive meu primeiro emprego, um pouco mais de dependência e comecei a conhecer mais pessoas. Isso foi bastante importante porque aprendi a lidar um pouco melhor com as pessoas, mas não diria que foi aquela coisa, nossa, como ele ficou sociável, não. Nossa, bem longe disso. Na verdade, eu continuo tendo bastante problema no que se refere a lidar com outras pessoas. Ponto. Esse é o segundo o fator que influencia nas minhas tentativas de relacionamento. Mas eu não acho que eu seja 100% culpado de sempre ter falhado. É claro, eu tenho as minhas neuras e tudo mais, e sou meio doido às vezes, mas tem um fator que eu acho que influencia bastante hoje em dia. Hoje parece que a geração atual, a minha e o pessoal mais novo, criou uma regra que consiste basicamente em pegar e não se apegar. Eu nunca vi isso como um problema de fato. Ninguém é obrigado a corresponder ao sentimento de outra pessoa, mas existe um problema. E eu percebi isso quando eu pude vivenciar os dois lados dessa coisa desses relacionamentos modernos e tal. Relacionamento é uma palavra muito difícil de dizer. Relacionamentos envolvem, de modo geral, duas pessoas. E hoje, cada um se envolve de uma forma diferente. Sempre tem aquele que se entrega, que se apaixona, que, poxa, fantasia tudo, que, enfim, que morre de amores pela outra pessoa. E, em contrapartida, do outro lado, tem a pessoa que não tá nem aí, que só tá vivendo aquilo porque, enfim, por curtição, e ela não tá errada. Ninguém tá errado em querer curtir. Esse não é o problema. O problema está no fato da pessoa que não está se envolvendo fazer com que a outra pessoa acredite que ela esteja se envolvendo. Por exemplo, a pessoa nunca
é clara o suficiente no que... nas intenções dela, ela enfim, ela sabe que a outra pessoa tá se apaixonando, tá acreditando que exista uma coisa mais séria. Ela sabe disso porque, convenhamos, a gente sempre sabe. E também ela sabe que não existe possibilidade nenhuma dela se envolver, não daquela forma mais séria e tudo mais. A gente também sempre sabe isso. Mas, mesmo sabendo disso, ela continua com aquilo. Esse é o problema. Poxa, não é mais fácil que quando as coisas começarem a ficar um pouco mais sérias do que uma simples pegação, seja acordado entre as duas partes que aquilo não tem nada sério, que não tem obrigação e tudo mais. Ou talvez que haja mais transparência do tipo, eu gosto de você, mas eu também gosto da minha liberdade. E a gente vai manter isso por enquanto da forma que tá, sem levar a sério, sem imaginar que a gente esteja vivendo outra coisa que não estamos. Sabe, é muito mais fácil falar esse tipo de coisa, apesar de parecer duro, ou não, sei lá. Mas é mais fácil deixar tudo claro do que deixar que um dos dois fantasia as coisas. É claro, na maior parte do tempo não funciona assim, de forma tão linear. Geralmente as coisas são sempre uma bagunça e começam a partir disso. Eu sei muito bem disso. Inclusive, eu já fui o tipo de cara que sabia das intenções da outra pessoa e também sabia que jamais poderia viver aquilo de uma forma mais séria, mas continuou levando sem ser transparente. A gente acaba levando as coisas de uma forma não tão responsável e no fim acaba machucando a outra pessoa, mas não é a intenção. E eu acredito que nunca é a intenção de alguém machucar outra pessoa, sabe, de propósito. E, poxa, é assim que as coisas funcionam, infelizmente. That's life, deal with it. Porém, em contrapartida, eu também já estive do outro lado. Já fui a pessoa que começou a se envolver de uma forma mais séria, que começou a se apaixonar e acreditou que a outra pessoa também estivesse vivendo essa mesma coisa na mesma intensidade, sabe? Que acreditou nas palavras da outra pessoa, que fantasiou tudo. Resumindo, já estive nessa posição também. Tipo, eu fui o cara que achou que poderia rolar algo mais sério, mas no fim foi uma perfeita ilusão, sabe? E isso também faz parte da vida, não tem problema em quebrar a cara. É ruim, mas vamos fazer o quê? O problema se dá quando as duas partes estão, tipo, completamente apaixonadas. Tá todo mundo ali, tipo, se amando, mas um dos dois decide que não vai mais levar aquilo pra frente. Por mais que ele esteja apaixonado e a outra pessoa também, e os dois estejam vivendo alguma coisa séria, tipo, ele decide que não dá, não vai pra frente, porque ele tem medo de se machucar, de entrar em um relacionamento sério, ou enfim, qualquer que seja o motivo. Ele finge que nada existiu. Ele simplesmente vai embora, não fala nada, não dá nenhuma satisfação, some da vida da pessoa e fica por isso mesmo, sabe? Tipo, isso não é legal. Mas parece que criou-se uma regra onde todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve ser coração de pedra, mas não, isso não é legal. Não tem absolutamente nada de legal em fazer isso, sabe? Porém, eu acredito que talvez essas pessoas que hoje são coração de pedra não o fizeram de propósito ou sem nenhum motivo. Na verdade, eu acredito que um dia eles também estiveram na posição de quem sofreu, sabe? Eles acreditaram nas intenções de alguém, se apaixonaram e por fim deram de cara contra a parede. E aí isso cria um ciclo onde essa pessoa ela vai fazer outra pessoa também se sentir igual a ela, e essa outra pessoa também vai fazer outra pessoa sentir, e por fim essa outra pessoa também fará outra pessoa. E aí cria-se uma verdadeira cultura do desapego, sabe? E chegou a um número tão grande de pessoas adeptas dessa cultura que hoje a gente acaba achando que é normal esse tipo de coisa. Mas então, qual seria a solução para esse problema? Eu não faço a mínima ideia. Tipo, real. Todo mundo tá sujeito a sofrer por amor ou se apaixonar. E
e não tem muito o que você vai fazer nesse sentido. Mas acredito que a gente poderia tentar ser um pouco mais transparentes no que diz respeito a nossas relações com outras pessoas. E nesse caso nem é relacionamentos amorosos, é tipo relacionamento geral. Com um amigo, com pai, mãe, enfim, cachorro, todo mundo. É claro que adolescentes, tipo, dos 3 aos 18 anos não vão conseguir mudar isso porque, poxa, eles estão passando por uma fase muito turbulenta na vida deles, tipo, aquele mix de emoções que ninguém sabe como lidar com isso. Então na parte deles dá pra entender. Mas é foda quando você vê, tipo, gente de mais de 20 anos levando essa cultura adiante. Porque pessoas de 20 anos já viveram bastante pra aprender a como lidar com outras pessoas, sabe? É só questão de bom senso e saber não ser um completo babaca. No mais, não vai ser uma mudança não é uma mudança que pode ser feita do dia pra noite, porque é uma coisa que está enraizada em todo mundo, sabe? Essa questão de tratar a outra pessoa num relacionamento e imaginar que tratando uma pessoa melhor, ela também tratará a outra pessoa melhor, e isso cria um novo ciclo, mas um ciclo bom que torna, por fim, o mundo um lugar melhor. Não é impossível, pode ser difícil, mas eu acho que vale a tentativa. É só uma questão de bom senso. E é isso, gente. Eu não sabia realmente como fazer esse primeiro vídeo. Espero que não tenha ficado tão chato assistir até aqui, porque imagino que ele esteja bem longo. Mas é só isso mesmo. Obrigado por assistir, se você viu até aqui. Coragem, hein? Infelizmente eu vou ter que fazer outros vídeos. Eu não sei quantos. Espero que não muitos. Mas logo mais tem mais.